se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Graça e paz, igreja. Nós estaremos fazendo uma reflexão sobre o tema de hoje, que é amando a família de Deus, representando Jesus. Amando a família de Deus, representando Jesus. E eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós iremos ler o texto do versículo 12 ao 17. Colossenses, Novo Testamento, pertinho aí de Filipenses, onde você abriu sua Bíblia, bem próximo lá para o lado de Apocalipse. Então você vai passar um pouquinho mais à frente Filipenses, o próximo é Colossenses. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A oração de Jesus em João capítulo 17 é: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, como nós somos um. Então Jesus ele orou para que a igreja ela permanecesse unida, assim como Cristo é um com o Pai. E qual a importância da unidade da igreja? A importância é porque assim o mundo saberia que Deus enviou Jesus Cristo. Se não houver união entre nós, o mundo não saberá que Deus enviou Jesus Cristo. As pessoas vão falar assim: como assim? Aceitar Jesus, entregar minha vida para o Senhor Jesus para ser como eles? Eles nem se dão bem, eles nem têm o mesmo modo de pensar. Eles vivem em briga, contenda, vivem magoados uns com os outros, não conseguem perdoar. Para que ser cristão? Para que ser um seguidor de Cristo? Eu não entendo isso. Então, o propósito de Jesus é mostrar que Deus é amor, e aquele que vive unido com Deus, esse verdadeiramente é do Senhor Jesus. As pessoas lá fora, elas precisam saber que nós somos de Cristo. E como é que nós vamos mostrar que nós somos de Cristo? Como é que nós podemos representar Jesus Cristo? É através do amor. Se nós aprendermos a ter paciência uns com os outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, ser misericordiosos uns com os outros, as pessoas lá fora saberão que nós somos um povo diferente, que aquilo que nós pregamos, nós vivemos. Então a nossa pregação, a nossa maior pregação de evangelização lá fora é o nosso testemunho, é a nossa comunhão, o nosso relacionamento entre irmãos em Cristo. Eu estava
conversando numa visita que eu estava fazendo. Nessa visita, às vezes a gente vê que as pessoas assim, elas ficam magoadas, ressentidas com algumas coisas que acontecem, com as coisas que alguns, às vezes, irmãos possam lhe ter feito. E eu, compartilhando com esse irmão, eu conversei com ele e falei assim: mas o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 14? Ele fala assim: irmão, se o teu irmão ele não come carne e você come carne, porque você sabe que Deus santificou tudo e tudo agora para Deus é puro, não destrua teu irmão pelo qual não come carne. Coma pão e legumes. É isso que Paulo está falando lá, né? Em João capítulo 14, em Romanos capítulo 14. Ele diz assim: alguns acreditam que um dia é mais importante que outros. Os judeus acreditam que guardar o sábado é o dia mais importante, é o dia do Senhor. Já o cristão não. O cristão acredita que todos os dias são do Senhor, todos os dias são santos. Ah, não, eu vou vir no domingo eu vou estar buscando a Deus, no domingo eu vou ler a Bíblia, meditar a palavra, vou orar, vou adorar a Deus. Peraí, é só o domingo que nós fazemos isso? Não, isso deve ser constante na nossa vida, todos os dias, no meu trabalho, nos estudos, na vizinhança, na minha casa. Para o Senhor, todos os dias são santos, todos os dias são do Senhor. Então, o que Paulo ele fala ali para aqueles cristãos de Roma, que tinham irmãos que para eles o sábado era o dia mais importante? Meu irmão, tenha paciência com ele, não destrua por aquilo que ele crê. Se ele acha que o dia é mais importante que os outros, respeite a ele, ame esse irmão, mas não mostre que você está certo e que ele está errado. Então a igreja de Cristo, ela não é aquela igreja onde ela é a mais conhecedora da palavra de Deus e que todo mundo está errado e que meu irmãozinho ali, o modo dele pensar, ele está errado e ele é um crente fraco na fé e eu não tenho nada com ele. Não, eu tenho muito com esse irmão. Jesus falou assim que nós devemos levar a carga uns dos outros. Jesus nos ensinou que nós devemos suportar uns aos outros. O Senhor Jesus nos disse que nós devemos amar não somente aqueles que nos amam, que é muito fácil. Isso, os cobradores de impostos, eles amam muito quando a pessoa paga o imposto direitinho. Esses é muito fácil. Agora, aquele que está te devendo, aquele que te maltrata, aquele que te ofendeu, esse é mais difícil de amar, né? Mas é esse que Jesus fala para nós amarmos. Porque senão nós não seremos como nosso Pai, que é perfeito em amor. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz com que a chuva, que na época da colheita, o homem que dependia do campo, ele fazia a chuva cair só para os bonzinhos e para os maus ele mandava a seca. Não? Ele manda tanto a chuva para os maus quanto para os bons. Ele é um Deus que é um Deus cheio de misericórdia, cheio de compaixão, um Deus generoso, que faz isso com muito prazer. Então, o nosso amor, ele tem que ser um amor como o amor de Deus, não um amor de fingido, não um amor onde que é um amor condicional. Olha, só vou fazer para esse irmão se esse irmão fizer o bem para mim. Se ele me fizer mal, eu não vou fazer mais nada por esse irmão. Eu não quero mais saber dele. Isso não é amor. Isso, na verdade, é uma troca. É somente troca que estamos fazendo. Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, é o amor incondicional. A palavra de Deus diz que mesmo nós, ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Olha que maravilhoso. Muitas vezes nós temos a dificuldade de perdoar as pessoas. Mateus capítulo 18, não é necessário abrir a Bíblia, mas você pode meditar isso em casa. Fala do servo impiedoso. Primeiro Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Né? O judeu costumava perdoar 3 vezes. Ele já acrescentou: poxa, 7 vezes? Isso é algo perfeito, né? O número 7 é o número perfeito. Eu estou perdoando ele de forma perfeita. Até 7 vezes, Senhor Jesus? Não, 70 vezes 7. Aí Pedro ficou assim admirado, né? Já imaginou você perdoar a pessoa todos os dias 490 vezes?
que significa isso? Pedro não entendeu muito bem esse negócio. Como assim, Jesus? Perdoar 70 vezes 7. Aí Jesus começa a contar para ele a parábola do servo impiedoso. Havia um homem que devia uma quantidade muito grande para o rei. Sabe quanto que ele devia? Ele devia 300 toneladas de prata. Já imaginou o que é isso? É muito dinheiro, né? 300 toneladas de prata. E aí o rei pediu acerto de contas e ele não tinha como pagar essa dívida. E o rei falou que ia prender ele e toda a família dele. E ele pediu: Senhor, tenha misericórdia, me perdoa, Senhor, não faça isso comigo, eu vou te pagar tudo que eu te devo. E naquele momento em que ele pediu por tanta clemência, ele pediu por tanta misericórdia, sabe o que o rei fez? O rei se compadeceu dele. O rei ficou tão comovido com aquele desespero daquele homem, que ele falou assim: olha, você não me deve mais nada, pode ir embora, você está perdoado. Já imaginou perdoar 300 toneladas de prata? Nenhum banco faz isso, né? Não. Aquele rei perdoou toda a dívida dele e falou: pode ir embora, você está livre, você não me deve mais nada, você não vai precisar mais trabalhar para mim para pagar a dívida, você não me deve mais nada, pode ir embora. E aquele homem foi embora todo contente. Mas, passando pelo caminho, encontrou uma pessoa que devia ele, sabe quanto? 300 toneladas de prata? 200, 100, 10 mil toneladas de prata? 5 mil? 1.000 toneladas de prata? Não, 100 moedas de prata. Olha que diferença absurda, né? 100 moedas de prata. Sabe o que esse homem disse? Paga tudo que me deve, que eu vou te prender. E foi sufocando aquele homem, falando para ele: e aquele homem pedindo: por favor, tenha piedade de mim, eu vou te pagar. Eu não consegui ainda. Não, paga o que me deve. E aquele homem pedindo misericórdia, e ele não teve misericórdia. Ele pegou e mandou preso. Mas os conservos do rei viram aquela situação, viram aquela atitude dele e foram contar para o rei. Sabe o que o rei fez? Mandou chamar ele e falou assim: servo impiedoso, eu tive misericórdia de você, eu tive compaixão de você, perdoei a sua dívida, por que você não perdoou a dele? Agora, por causa disso, você vai ser preso, você e sua família vão pagar tudo que me deve. O rei voltou atrás. O rei pode voltar atrás? Pode. Jesus falou assim na oração do Pai Nosso: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E no final da oração do Pai Nosso ele fala assim: porque se vocês não perdoarem de coração aqueles que ofenderam vocês, ou que devem vocês, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Deus pode voltar atrás? Pode. Ele é Deus, Ele é justo, Ele vai tratar com a mesma medida que nós estamos tratando hoje. Não é isso que Ele falou? Com a mesma medida que você medir as outras pessoas, vocês serão medidos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Perdoem de coração uns aos outros. Sejam misericordiosos, compassivos, bondosos, perdoando-os uns aos outros, como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, o primeiro propósito de Deus, que o Senhor Jesus ele nos coloca aqui, Ele mostra que para nós amarmos a família de Deus, nós precisamos tirar todo ressentimento, mágoa, ira, cólera, brigas, dissensões, divisões, facções, tudo que está ligado aí, aquilo que faz com que a igreja não cresça, que faça com que a igreja não seja unida, eu preciso abandonar. Alguns falam assim: mas isso foi só Jesus, eu não consigo. Eu digo para você que é impossível para aquele que não crê em Jesus, para aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, é impossível ele amar os seus inimigos, é impossível ele perdoar com o mesmo perdão de Deus. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você recebe uma nova vida, você recebe a natureza de Deus, a natureza espiritual, não a natureza carnal, egoísta nossa, vingativa, que quer pagar o mal com o mal. As pessoas não conseguem perdoar porque elas vivem na carne. Algumas não nasceram de novo e têm essa dificuldade de liberar o perdão, de amar o próximo,
de pagar o mal com o bem, amar os seus inimigos. Para eles isso é impossível, mas para aquele que é nascido de Deus, tudo é possível. E por que é possível? Porque Deus derramou sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo produz? O fruto. E que fruto é esse? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, humildade, mansidão e domínio próprio. Nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, já fomos selados com o Espírito Santo, temos o fruto do Espírito Santo. O que falta em nós então? Exercício. Paulo disse assim, que o exercício físico para pouco proveito tem. Ele é proveitoso, é bom, né? Muitos estão vivendo aí assim, uma vida sedentária, elas precisam exercitar, isso é bom, mas o exercício espiritual é muito mais valioso para a vida de um cristão do que o exercício físico, porque o exercício espiritual é o exercício da piedade, da bondade, da misericórdia, da mansidão, do amor. Todos nós temos isso já na nossa vida, porque o Espírito Santo já nos deu esse fruto. Nós somos o galho, Ele é a videira, Jesus Cristo. E um galho na videira, ela não fica só ali de enfeite, fica? Não, um galho não é uma árvore de Natal, vai lá e põe as bolinhas lá de uva. Não é isso. A árvore, o galho produz, mas ele produz porque ele está ligado à videira. E a videira é onde que manda a seiva, que manda o alimento. E quando o alimento entra nos galhos, é natural que o galho venha dar fruto. E o fruto que Deus quer em nossa vida é o fruto do Espírito. E quando nós produzimos o fruto do Espírito, exercitamos, deixamos que a palavra de Deus entre na nossa vida, porque Jesus falou assim: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Sabe o que significa santificar? Santificar é purifica-os na tua palavra. No galho precisa ser podado, ele precisa ser purificado. Se ele não for purificado, ele não produz nada. Por isso que o agricultor lá, a pessoa que cuida da videira, ele está sempre dando aquela podazinha naquele galho, que ele sabe que vai dar fruto. E ele poda para que dê mais fruto ainda. Nós vemos lá em João capítulo 15, que vocês já foram podados pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então, através da meditação da palavra de Deus, por isso que falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando a Deus, glorificando. Então, a vida do cristão tem que ser constante busca de relacionamento com o Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como que nós vamos ser podados por Deus? À medida do conhecimento que nós vamos ter dele. Porque à medida que você vai conhecendo a Deus, vai acontecer na sua vida a mesma coisa que Isaías. Quando Isaías viu ao Senhor, ele falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Porque à medida em que ele se aproximou de Deus, ele viu a situação em que ele estava. Você pode ver que quando você está buscando a Deus de coração, meditando a palavra de Deus, a palavra de Deus confronta com você e você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou vivendo isso. Senhor, me perdoa, eu quero me acertar com o Senhor. Eu estou vendo que tem muita coisa aqui que precisa ser mudada na minha vida. Essa é a verdadeira transformação que deve acontecer na igreja, para que todos possamos ser um em Cristo Jesus. Nós vamos parar um momentinho os comerciais, nós vamos louvar a Deus, nós vamos glorificar. E esse momento eu gostaria que os irmãos meditassem na letra. Você sabe uma coisa que o mundo está levando a gente? A fazer tudo mecânico. Poucos param para meditar na letra do que cantou, do que louvou a Deus. Se eu perguntasse para vocês qual foi a pregação da semana passada, você se lembra? Que Deus falou para você, que Ele confrontou você para que você mudasse na sua vida. Você se lembra que Deus falou para você? Você se lembra também dos hinos que você cantou na semana passada? Você meditou neles na semana e continuou ali em adoração a Deus no seu coração na semana toda?
nós estamos sendo levados muitas vezes ao mecanismo. E Paulo disse: se alguma motivação em vocês, se alguma exortação, alguma coisa, que vocês tenham o mesmo pensamento, que vocês tenham o mesmo coração, que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então que esse momento seja um momento de adoração ao Pai, que nós possamos glorificar Ele. E logo após nós estaremos falando sobre representar Jesus. Nós falamos agora sobre a importância de amar a família de Deus, e logo após nós estaremos falando sobre como nós podemos representar Jesus. Hoje é tempo de abrir os olhos espirituais, abrir o coração para ouvir a voz do nosso Mestre. Vamos cantar Abre Meu Coração, Pai. Você é convidado a fazer desta canção a sua oração nesta tarde. Eu quero ver-te.
sabemos que somos um através de Cristo, pois foi pago um alto preço. Contigo eu fosse o meu
pessoas elas estão tão vivendo aquele primeiro amor, que elas chegam a dizer assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor me mandar lá para a África, para a China, para qualquer lugar eu vou, Senhor. Parece que nós queremos mostrar para Deus que nós queremos fazer um grande sacrifício para Ele como uma forma de gratidão, não é mesmo? Mas sabe qual é o maior sacrifício que Ele quer de nós? Que nós crucifiquemos o nosso eu, que nós neguemos a nós mesmos, a nossa velha natureza egoísta, e crucifique ela todos os dias. Por isso que Ele fala: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. A cruz não é a sogra, não é o patrão, não é uma enfermidade. A cruz não é aquelas dificuldades, problemas que você esteja passando. A cruz, ele é simbólico e ele só simboliza mesmo que as pessoas eram os piores tipos de pessoas, que não era simbólico, isso era literal mesmo, eram os piores tipos de pessoas que eram pregadas na cruz. Então, quando Jesus nos faz o convite a caminhar com Ele, Ele fala para você levar essa cruz. É para você crucificar seu eu todos os dias. Então, quer melhor sacrifício? Oferecer a Deus, ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Para que nós possamos oferecer uma vida que agrade a Deus, nós precisamos crucificar o nosso velho homem. Como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo agora, nessa carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Paulo compreendeu bem claro isso, que todos os dias ele tinha que crucificar o seu eu. Por isso que ele chegou a um momento que ele falou: já não sou mais eu quem vive. Aquele Saulo da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, não existe mais. Esse Saulo morreu. Sabe quem vive em mim? É Cristo. E quando Cristo vive em nós, nós passamos a olhar para as pessoas não mais com os olhos nossos, os olhos de ressentimento, de mágoa, de vingança, de ódio, mas nós começamos a olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Como é que Jesus olha para você? Ele olha com um olhar de acusação? Ele olha com um olhar de vingança? Como que Jesus tem olhado para você? Quando Ele se revelou a você pela primeira vez, Ele não te olhou com amor? Ele mostrou que Ele veio para te buscar e te salvar? Que Ele pagou a sua dívida? Que Ele foi castigado no seu lugar? É isso que Ele quer de você agora. Olhe para as pessoas com o olhar de Cristo, com o olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, sempre dando uma segunda chance. Como que nós podemos representar a Cristo? Então, antes de nós sabermos como nós podemos representar a Cristo, nós precisamos entender bem o mandamento de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, nos diz assim: um novo mandamento vos dou, não dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que tem de novo no mandamento de Jesus? Se nós olharmos para o antigo mandamento, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o antigo. O novo: amem uns aos outros como eu vos amei. O padrão agora é Jesus, nosso modelo. Será que você está amando o seu irmão de verdade? Olha para Jesus. Como é que Ele te trata? Como é que Ele é com você? Lembra do servo impiedoso? Lembra do rei? O rei foi justo, não foi justo? Como é que o rei olhou para aquele homem a primeira vez? Com amor e misericórdia, quando ele pediu clemência, não foi? Pediu misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. E o rei ficou com dó e falou: está perdoado, você não me deve mais nada, O rei olhou com misericórdia e amor. Como Ele quer que você olhe para o outro agora? Jesus, como que Ele quer que você olhe? Amor e misericórdia, como Ele teve misericórdia de você. Se você não tiver misericórdia,
Então ele vai olhar com vingança agora e vai me mandar para a prisão? Não, agora não. Mas um dia ele vai vir como justo juiz. E aqueles que não perdoaram, aqueles que não amaram, aqueles que não seguiram Jesus, só chamaram ele de Senhor, Senhor, mas não fizeram a vontade de Deus, que é amar uns aos outros como Cristo nos amou. E esse é um mandamento que se resume em todos. Se eu não fiz isso, aí sim ele vai falar: nunca conheci vocês, vocês que praticam mal. Vocês nunca tiveram misericórdia, compaixão. Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Estava ali sofrendo, você nem se importou comigo. Você não teve misericórdia de mim. Então nós precisamos entender isso, que quando nós amamos o amor de Cristo, aí nós estamos cumprindo a lei. Nós estamos cumprindo toda a lei. E nós estamos representando Jesus. Como assim representando Jesus? Então nós vamos ver agora capítulo 14, versículo 21. Capítulo 14, no mesmo texto de João, capítulo 14, agora versículo 21. Olha que maravilhoso. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Se você obedecer aos mandamentos de Jesus, que é amar de verdade, como ele amou, sendo compassivo, misericordioso, não buscando os seus próprios interesses, não sendo egoísta, mas fazendo o que o Senhor Jesus te ensinou, além do Pai te amar, que na verdade todo pai, ele ama o filho, mesmo que o filho seja rebelde, não é assim? O filho pode aprontar. Esse pai vai deixar de amar esse filho? Não, ele continua amando, porque é o filho dele. Mas ele vai amar mais ainda quando o filho se arrepender, quando o filho começar a fazer o que é certo, porque isso traz uma alegria muito grande para o pai. Qual é o pai que quer ver o filho sofrer? Qual é o pai que quer castigar o filho? Ele não tem prazer em castigar os filhos, e sim que esses filhos se arrependam e comecem a fazer o que é certo. Então Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei. Jesus só vai se revelar a nós, que aí nós vamos ver. Vai chegar um momento que você vai dizer como Paulo: já não sou mais eu quem vive em mim é Cristo. Porque hoje eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. Hoje eu consigo amar, eu consigo perdoar, eu consigo ser misericordioso, eu consigo ser paciente. Não é Cristo se revelando a você? Isso não é coisa do homem, isso é coisa divina, de Deus. Isso é só o Espírito Santo que pode dar essa capacidade da gente conseguir amar os nossos inimigos. Um pai que espancou a sua mãe, mas espancou demais, e você conseguir dizer para ele: pai, eu te amo. E não é nem pai, é padrasto também. É possível isso? É. Mas quando nós obedecemos aos seus mandamentos, é isso que Jesus quer. Aí ele se revelará a nós. E o que nós devemos fazer então? Ser representantes de Cristo. Eu convido vocês a abrirem também em Mateus capítulo 10, voltando um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Jesus começa a falar para os discípulos assim: vocês vão de casa em casa, vocês vão começar a anunciar as outras aldeias, porque o ministério de Cristo já estava terminando. Na verdade, Jesus só tinha 3 anos para pregar o Evangelho à nação de Israel, e não daria tempo dele ir para todas as cidades. Então ele treinou os discípulos, e não só os 12, ele treinou depois 70 discípulos também, e mandou de 2 em 2 em cada cidade. Já imaginou? Os 70 foram em 70 cidades. Olha como Jesus é rápido, prático. Ele não fez tudo sozinho. E é isso que ele mostra para nós aqui também. O pastor não faz tudo sozinho, não. Missionário não faz tudo sozinho. Líder de grupo familiar ou líder de qualquer outro grupo, ele não faz tudo sozinho. O Senhor Jesus nos ensinou a multiplicarmos. Nos ensinou que todos nós somos discípulos e nós somos representantes de Jesus. E Jesus deu essa autoridade para eles. Falou: vão e façam discípulos. Ele pegou e mandou eles anunciarem ali as tribos de Israel. E eles saíram. E eles ali pregavam em nome de Jesus com autoridade, expulsavam demônios, curavam enfermos. E depois eles voltaram tudo alegres e falaram: Senhor, até os demônios se
submetem a nós. Aí Jesus, naquela alegria tão grande, junto com eles, fala assim: mas vocês não têm que ficar felizes somente porque os demônios obedecem a vocês. Fiquem mais alegres é por saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é que deve trazer mais alegria para o coração de vocês. É a certeza da salvação, a certeza de que você é um representante de Jesus aqui na terra. E quando Jesus subiu ao Pai, Ele deixou essa comissão para nós também. Então nós somos representantes de Jesus aqui. E no final, Jesus, nessas orientações que Ele dá, do capítulo 10 aos discípulos, no versículo 40 Ele diz assim, capítulo 10 de Mateus, versículo 40 ao 42: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus, ele deixou bem claro isso, que quando as pessoas recebessem a nós, qualquer pessoa que receba você está recebendo Jesus Cristo. Quando uma pessoa dá atenção para a palavra que você tem, que é uma palavra muito especial, que é as boas notícias do Evangelho, ela está recebendo a Jesus Cristo. Porque quando ela ouve o que você tem para trazer para ela, ela está tendo uma grande recompensa de trazer a salvação para a vida dela, e não só para a vida dela, mas para a família dela também. Por isso que Paulo diz para aquele carcereiro assim: crê no Senhor Jesus, somente crê, e será salvo tu e a tua casa. Então, quando nós recebemos, quando as pessoas recebem a palavra do Senhor de coração, elas estão recebendo Jesus. Mas como elas crerão se não houver quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Então nós somos representantes de Jesus, sim, e nós temos essa grande comissão. Agora vamos pensar: será que nós temos falado de Jesus Cristo no nosso dia a dia? A família de Deus, amando a família de Deus, representamos a Jesus Cristo. Mas amando a família de Deus não só está aqui nessas quatro paredes. Amar a família de Deus vai muito mais além do que somente olhar para o seu irmão que está do seu lado. Sabemos que a família de Deus, ela pode ser muito maior, pode crescer muito mais. O Senhor Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, muitas famílias serão abençoadas por meio de você. E é relacionado à fé de Abraão. A fé, ele confiou em Deus, ele colocou toda a sua confiança em Deus. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. A tua salvação é através da fé em Cristo Jesus, do começo ao fim. Mas se você retroceder, Deus não tem prazer nisso. E o que Ele quer de você? Que você coloque essa experiência sua em Cristo Jesus, o que Jesus Cristo fez por você, você passe isso para as outras pessoas. Amar a família de Deus não é somente amar aqueles que estão aqui, mas é amar aqueles que ainda virão para estar juntamente conosco. Nós precisamos acolher as outras pessoas, as pessoas que estão vindo a Cristo. E como que nós podemos acolher? Nos grupos familiares é quando nós recebemos bem esses irmãos, esses novos irmãos que estão vindo na fé. Talvez, se você perguntar para o seu líder, ele vai te mostrar lá que tem várias pessoas novas convertidas que estão na sua lista. Você já falou para o seu líder assim: passe o telefone e o nome delas, eu gostaria de ligar para elas, eu gostaria de estar convidando elas e até passando na casa delas para irmos juntos ao culto. Isso é amar a família de Jesus, isso é representar Jesus aqui na terra. Nós precisamos ter essa visão, irmãos. Nós precisamos entender que nós somos multiplicadores, somos discípulos fazendo discípulos. Nós representamos Jesus, e Jesus fez isso. Ele não só ficou nos 12, ele aumentou para 70,
E depois, quando ele apareceu, após a ressurreição dele, fala que ele apareceu a mais de 500 pessoas, 500 discípulos. E a obra de Jesus não parou por aí. Quando Pedro fez a primeira pregação dele, mais de 3.000 homens converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso significa que amar a família de Jesus Cristo significa que nós precisamos sair lá para fora e trazer outras pessoas ao seio de Cristo. Precisamos trazer outras pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Precisamos ajudar essas pessoas, tirando das trevas e trazendo para o reino do seu Filho amado. Jesus disse assim, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Então, quando nós amamos uns aos outros, nós entendemos que temos uma grande missão. E a nossa missão é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo que vos tenho ensinado. E estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus quer estar conosco. A igreja de Laodiceia, sabe o que ele fazia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora, fechou as portas para Jesus. Será que nós aqui, Igreja Batista, estamos fechando a porta para Jesus também? Ou nós realmente queremos abrir a porta para Ele, para que Ele esteja todos os dias conosco, cumprindo a missão que Ele nos ordenou, que Ele nos confiou, o privilégio de ir anunciando o Evangelho a todo criatura. Que Deus nos abençoe. Yes,
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um aqui presente, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana em Cristo.